Graça e paz, queridos, tudo bom com vocês? Estava aqui agora me ajeitando e o Senhor começou a ministrar algumas coisas no meu coração que eu queria compartilhar com vocês, principalmente você que é servo do Senhor, que tem buscado viver uma vida íntegra, né, com o Senhor, uma vida de renúncia que nós precisamos ter todos os dias, né? E a palavra do Senhor vai dizer lá na carta de Paulo, aos 1 Coríntios 6,19, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, né? É templo do Senhor. E por que que o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração, à medida que eu estava me ajeitando aqui? Nosso corpo, a palavra do Senhor está dizendo, que é considerada um templo, né? A palavra de Deus, em alguns pontos, vai comparar a nossa vida como casa, como templo, né? E nessa passagem aqui do apóstolo Paulo, né, vai dizer que nós somos, né, esse templo e que esse templo pertence ao Senhor. E que a gente não deve tratar de qualquer maneira, assim como não só naquela época o templo era um lugar sagrado, era um lugar muito respeitado. Hoje em dia também, né, as igrejas, os templos, as sinagogas, elas são lugares que representam, né, respeito, devoção, santidade. E é por isso que o Senhor nos compara a isso, né, dessa maneira, para que a gente venha entender que o nosso corpo também precisa ser esse lugar onde o Espírito Santo ele vem habitar. E aí entrou, né, assim, algumas palavras no meu coração a respeito da maneira com que a gente se comporta, precisa se comportar. E o modo que a gente se veste também faz parte, né? Como templos do Espírito Santo, a maneira que a gente se veste, a maneira que a gente se comporta, faz também parte do que o Senhor pede para nós. E aí eu costumo muito falar com as meninas que eu, né, tenho comunhão, que quando a gente vai comprar uma roupa, quando a gente vai em um lugar querendo muito comprar alguma peça, algum acessório, a gente precisa, né, ver se aquele look pode fazer parte do nosso guarda-roupa. Eu costumo brincar com elas que eu falo, ó, colocou a roupa, seja um vestido, seja uma blusa, levanta a mão. Se levantou a mão para adorar, não apareceu barriga, primeiro passo. Colocou o look, abaixou, viu que não ficou aparecendo nada, viu que as costas não ficou de fora, comprou um look, foi experimentar um look, sentou para ver se quando, né, sentar no banco da igreja, na cadeira da igreja, suas pernas não vão estar de fora. Se você, quando for abaixar para pegar talvez alguma criança ou socorrer algum irmão, se o seu colo não vai estar de fora, esse look está aprovado para o seu guarda-roupa. E quando eu falo esse look está aprovado para o seu guarda-roupa, esse look está aprovado para a tua vida, para o teu dia a dia. Porque o Senhor não quer de nós que nós sejamos templos somente quando a gente vai no culto, quando a gente vai na igreja. Mas no nosso dia a dia, a gente precisa continuar sendo esse lugar de habitação do Senhor. Eu confesso que eu fico meio chocada quando alguém diz que tem um look para ir para a igreja, né, um guarda-roupa da igreja, e outro para ir numa festa, para ir num casamento, para ir no shopping. Eu não consigo compreender, mas o foco aqui é para você que quer viver essa íntegra, né, com o Senhor. De fato, a roupa que eu vou para um culto, ela precisa também ser, como eu posso dizer, ela também precisa servir em mim. Se eu for num aniversário, ela também precisa demonstrar que eu sou o templo do Senhor. Se eu for num casamento, se eu for no shopping, a gente sabe que não é sobre a peça, né? A peça por si só, ela não vai se vestir, ela não vai falar. Mas a peça no corpo de quem ela está vestida, sim, ela vai ter uma resposta. Ela vai dizer algo, melhor dizendo, né? Eu me lembro que o período que eu vivi afastada do caminhos do Senhor foram 13 anos, mais ou menos. E uma das coisas que era a minha carta de visita era a maneira que eu me vestia, tá?
sempre com roupas assim, chamando muita atenção. Eu compartilho isso, né? Que faz parte do meu testemunho, que quando eu saía na rua com um tipo de roupa e que eu via que não estava chamando muita atenção, eu fazia questão de voltar, me trocar e colocar sempre uma roupa mais ousada, porque eu queria estar chamando sempre a atenção. E a roupa, ela fazia parte dessa resposta, né, que eu buscava nas pessoas, nessa carência minha que eu tinha, que para a glória do Senhor, o Espírito Santo, ele preencheu esse vazio. Quem me conhece sabe. Eu era uma pessoa que não gostava de dias nublados, como hoje está nublado, não gostava. Não gostava de final de semana, principalmente o domingo, porque era onde geralmente as coisas fecham cedo. Aqui onde a gente mora, no domingo dá a volta de 1h30, 2 horas, os comércios estão fechados. E aí fica muito deserta a rua. E aí eu sentia um vazio muito grande. Dia nublado, então, era terrível, uma tristeza muito grande. E para a glória do Senhor, o Espírito Santo, ele preencheu esse vazio, né, que havia no meu coração. E hoje o dia está nublado, glória a Deus. Domingo é um dos dias que eu mais amo na semana. É o dia que praticamente eu passo o dia todo na casa do Senhor. Vou pela manhã, volto quase meio-dia, depois volto à tarde para estar ali servindo ao Senhor, servindo o corpo de Cristo e me edificando também, recebendo ali uma palavra do Senhor. Então eu lembro que a roupa, ela sempre falou muito ao meu respeito, né? E depois que eu me converti, eu passei a ter esse cuidado, muito, com a minha maneira de se vestir. Tem pessoas que às vezes até falam assim, que eu fiquei, andei meio cafona, mas é o meu estilo. Hoje eu tô com esse vestido aqui que não dá para vocês verem, mas ele é o mid, né, que se fala. E o interessante é que quando eu também vim para a presença do Senhor, eu sempre pensei minhas roupas. Eu não queria, né, servir ao Senhor de qualquer maneira, mas eu sempre pensava assim, como seria ficar na presença do Senhor, porque eu gostava muito. Eu nunca usaria, né, uma roupa assim. Estou dizendo, essa é a minha história, né? Tem pessoas que não é da igreja, mas, né, consegue se vestir legal, com a roupa mais comportada. Mas a gente tem pessoas assim como eu tinha que tem muita dificuldade. E depois que vem para a presença do Senhor, pensa assim: ah, não tem nada a ver, é só uma roupa. E sim, tem a ver sim, sabe? Porque o nosso corpo, ele precisa, através das nossas vestes, estar guardado, estar resguardado para o Senhor. Como é complicado você ir num culto, ir num lugar e ver que as vestes, muitas das vezes as nossas vestes, tá igual a de quem não é da presença do Senhor, né? É você ver irmãos constrangidos por causa de roupas muito apertadas, decotes muito, né, chamativos, e tudo isso sim conta sim. Então eu louvo ao Senhor porque antes eu jamais conseguiria vestir. Hoje em dia eu gosto muito de baby look, dessas saias até o joelho, e eu não conseguia me imaginar vestindo. E eu sei que essa é uma obra que o Espírito Santo ele faz em nós. Então eu quero também compartilhar com você que está na presença do Senhor e às vezes ainda tem essa dificuldade quanto às suas roupas, e para você que está afastada do caminho do Senhor ou que nunca esteve e tem essa preocupação, né? Porque cada um de nós tem os seus gigantes a matar, para se posicionar diante do Senhor. E pode parecer uma coisa simples, mas para muitos é muito difícil, né? Que você não desista, porque essa obra ela é o Espírito Santo que faz em nós, não é de nós mesmos. Eu lembro que nesses 13 anos que eu fiquei afastada, eu várias vezes tentei me firmar na presença do Senhor. E aí era assim, eu ia num culto na sexta-feira, ou num domingo, e aí eu falava, não, vou aceitar Jesus, eu preciso voltar. E aí na segunda-feira, vamos supor, se fosse num culto no domingo, e na segunda-feira eu já me desfazia das minhas roupas todas. Eu ia lá, pegava as roupas que eu usava, short, top, enfim, o que eu usava, e dava para todo mundo, porque eu falava, não, agora eu tô na igreja e eu vou ficar. Sendo que assim, no outro domingo eu já não voltava, eu já estava, né, fora. E aí eu precisava trocar a roupa, comprar, pedir roupa de volta, porque eu não ia sustentar aquilo ali que eu achava que era eu que ia mudar. Mas para a glória do Senhor, quando foi em 2013,
a minha vida estava assim, um caos total, um fundo de poço. Eu entrei pelas portas do lugar onde eu congrego até hoje, que é o Ministério, né? Caçadores de Deus, aqui em Comendador Soares. E ali eu tive um encontro verdadeiro com o Senhor. E eu me lembro que, assim, dessa vez não foi forçado. Eu cheguei em casa e eu fiquei muito assustada porque, assim, eu não tinha uma roupa decente para ir no culto durante a semana. E eu não sei explicar para vocês, mas, assim, foi do Espírito mesmo. Eu sei que quando chegou o próximo culto, eu já tinha uma roupa, assim, mais comportada, né, vamos dizer assim, para poder estar na igreja. E na outra semana não foi diferente, na outra semana não foi diferente, e assim tem sido até hoje, para a glória do Senhor. Por isso que eu te digo que essa obra, quem faz em nós é o Espírito Santo. Hoje em dia eu me sinto feliz por saber que não só de palavras, mas também no meu comportamento, eu tenho buscado ser o templo do Espírito Santo. E nessa hora, através desse vídeo, eu quero te animar também, sabe? A você que já tentou várias vezes se firmar na presença do Senhor. Hoje eu estou falando de roupa, de vestes, mas existe às vezes outras coisas que têm sido esse empecilho para que você se firme, né, na presença do Senhor. E que através dessa palavra você possa ser fortalecido, você possa ser animado, porque o Espírito Santo ele pode fazer isso em nós, seja mudar as nossas vestes, seja mudar o nosso comportamento, a nossa forma de pensar. Eu também era uma pessoa extremamente palavruda, eu falava assim, uma palavra e vários palavrões, e era outra coisa que eu tentava mudar às vezes que eu tentei me firmar e não conseguia. E para a glória do Senhor isso também aconteceu. Por isso que eu digo, não é de nós, mas é do Espírito, sabe? É o Espírito que faz isso em nós. Ele remove os nossos desejos, as nossas vontades da carne. Então, nessa tarde, daqui a pouco eu nem terminei de me arrumar, que nessa tarde o Senhor ele possa falar o teu espírito, ele possa te fortalecer e que você sinta todos os dias o desejo de mudar para viver com o Senhor. E, queridos, não tem outra maneira a não ser através da palavra, de uma vida de oração, de devoção ao Senhor. A palavra, buscar na palavra do Senhor precisa ser algo constante na nossa vida, porque a Bíblia vai dizer que existe uma militância da nossa carne com o nosso espírito, e isso é uma verdade. Qual dos dois estiver mais alimentado é que vai prevalecer, sabe? Então, as obras da nossa carne a imoralidade, são várias coisas que a nossa carne, né, ela produz e ela milita com o nosso espírito para que isso prevaleça. Mas se o nosso espírito estiver fortalecido através da palavra, através da consagração, através da busca, através da oração, através da intimidade, através da renúncia, o nosso espírito, sabe? Ele vai prevalecer sobre a nossa carne. E a gente vai vencer essa guerra no espírito com o espírito, entende? Que nessa hora o Senhor ele possa te abençoar, te fortalecer, que você não desista de continuar buscando no Senhor um posicionamento, uma mudança, que você entenda que você é templo do Espírito, não só você, jovem, mas você também, rapaz, que, sabe, está sendo alcançado por esse vídeo, porque às vezes a gente fala sobre veste e a gente pensa que só é sobre nós, as meninas, mas você também, sabe, a forma de você se vestir, a forma de você se comportar, vai demonstrar que você para o Espírito Santo esse templo, sabe? Esse lugar de morada dele. E isso acaba refletindo nas pessoas de certa forma. Que o Senhor te abençoe nesse dia, que o Senhor te faça prosperar, que o Senhor te habilite, te capacite a buscar nele por uma vida de santidade. Como eu sempre digo, a vinda do Senhor ela está muito próxima, sabe? E ele virá nos buscar, ele virá buscar aqueles que, por graça, né, conseguiram guardar aquilo que ele pediu para que a gente guardasse, que ninguém tomasse a nossa coroa. O mundo ele pode não acreditar que Jesus ele está voltando, mas sim, Jesus ele está voltando e ele virá nos buscar. A minha oração é que ele te encontre. A minha oração é que você ouça o chamar do Senhor para a sua vida e você permaneça firme no Senhor.
Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.